Boa noite, eu sou a Jaqueline Bispo e estou junto ao grupo composto pelos alunos Breno, Carlos, Eric, Lucas e Marcel para apresentar nosso trabalho de conclusão de curso de Engenharia Mecânica sobre estudo de empeno em barras tratadas termicamente por indução, orientado pelo professor Guilherme Duarte de Barros. Nesta apresentação, contém a introdução, o objetivo, a metodologia que foi empregada, os resultados, as conclusões e, por final, os agradecimentos. Bom, atualmente, as empresas ainda utilizam, em sua maioria, fornos convencionais, como, por exemplo, os movidos a gás, para fazerem o tratamento de peças metálicas. Além disso, dependendo da barra que for ser tratada, também se faz necessário o uso de banhos de sais fundidos para terminar o tratamento das peças. Já o forno de indução pode fazer todo esse processo em uma máquina só. Algumas vantagens do forno de indução são a pouca emissão de poluentes, a alta eficiência energética, reduz a pegada ecológica da empresa que o utiliza e, devido à baixa emissão de poluentes, pode ser usado em grandes metrópoles sem prejudicar a população local. Porém, uma desvantagem é o empenamento maior nos fornos de indução do que nos fornos convencionais. O objeto de estudo foi o aço SAI 4140, também conhecido como aço cromo-molibdeno, pois esse aço possui uma grande aplicabilidade em diversas indústrias, como a automotiva para a fabricação de peças, a aeronáutica para a fabricação de aviões e é utilizado em torres eólicas, dentre outros. Nas indústrias, os processos de revenimento podem apresentar problemas durante ou após a execução, como empenamento. Esses problemas estão relacionados a muitos fatores do tratamento térmico. Quando falamos sobre isso, nos referimos à transformação da propriedade do aço, como a microestrutura. Começando pela austenita, ela permite a temperabilidade da liga em tratamento e através dela será gelada a perlita, bainita e martensita, causado pelo tipo de esfriamento. Para possuir a perlita, a austenita deve ser esfriada lentamente, possuindo uma mistura eutetóide de duas fases, com a característica de lâminas alternadas de ferrita e cementita. A bainita é semelhante à perlita, possuindo apenas uma diferença inferior e superior, de acordo com a temperatura na qual é formada. A superior é composta por uma matriz ferrítica, contendo carboneto, e a inferior possui características de agulhas alargadas de ferrita, similar à martensita. Já a martensita é uma solução sólida, intersticial, supersaturada de carbono, formada pelo resfriamento brusco. Dentre todas, é a estrutura que possui mais resistência e dureza, com a contrapartida de ser a mais frágil e uma ductibilidade desprezível. Para comparações, as estruturas das barras devem estar próximas das respectivas imagens. Isso é um estudo de tamanha importância para melhor desempenho no material, evitando falhas e perdas. O processo de tratamento térmico das barras ocorre pela indução dos campos eletromagnéticos gerados por uma corrente alternada através da bobina, e então as barras, ao passarem por esse campo magnético, geram resistência pela indução de corrente, e consequentemente um aquecimento, que fica restrito somente à zona do forno. Logo após a barra sair do campo, o aquecimento é parado simultaneamente, com isso pode controlar a temperatura que será tratada, e toda a transformação da estrutura cristalina do aço. Com esse controle maior da temperatura e de como o calor atinge a barra, se obtém uma maior produção de austenita, desencadeando uma agilidade e precisão maior em que o cliente deseja a estrutura dessa barra, seja arpelita, bainita ou martensita. Para fazer todo esse processo em um forno de indução, uma das principais indústrias siderúrgicas do Brasil foi permitido um estudo de caso em um de seus fornos de indução, trabalhando em uma escala considerável para o resultado. Fundada em 1901 por João e Hugo Gerdau, a Gerdau SA foi a empresa que possibilitou em uma de suas indústrias fazer este estudo de caso com seus materiais e maquinarias. O objetivo do trabalho era estudar o empinamento de barras de aço para entender o comportamento de tal não conformidade, e então reduzi-la. Foi utilizado o equipamento de escala industrial e o forno de indução da indústria Gerdau, localizado em Mogi das Cruzes. Os resultados obtidos foram por programas utilizados na própria empresa, então analisados, desde as receitas, os equipamentos e até mesmo a matéria-prima. Após a análise, foi utilizado o indicador de eficiência global de equipamentos, conhecido como OEE, que seria a sigla em inglês. Foi utilizado para comparar o antes e o depois, onde é obtido através da multiplicação de três fatores numéricos representativos, sendo eles da disponibilidade do equipamento para produzir,
da eficiência demonstrada durante o processo de produção e da qualidade do produto obtido. A sequência da metodologia foi feita em um fluxograma. Primeiramente foi definido o problema, em seguida o estudo do material, e o tratamento térmico foi aplicado no nosso C4140. Sendo assim, foram retiradas as amostras das bases empenhadas de aço. E em seguida foi realizada a auditoria de controle, conhecida como controle de qualidade interno 9, ou CQ09, chamada assim de processo especial avaliação do sistema de tratamento térmico, onde na seção 3, que seria referente ao forno, na qual foi focado o controle de pirometria, condições da ducha, parâmetros da receita e o tempo de enxerto das barras nas zonas de ostenização. A auditoria tem como objetivo atender os requisitos das montadoras para seus fornecedores, melhorando a gestão da manufatura de tratamento térmico, com foco na qualidade através do controle de processo e o impacto direto na qualidade do produto, garantindo assim uma maior aceitação no mercado. Então, foi realizada a tomada de ações em pontos não conformes, segundo a auditoria. Sendo assim, realizada as análises das amostras para o entendimento do problema, que seria empino nas barras, e logo após a implementação das ações levantadas durante a auditoria, e as análises das amostras obtidas. E por fim, verificar os resultados pós as ações realizadas. E a conclusão do artigo. Agora falarei de como foi preparada as amostras. Foram retiradas 3 amostras do ponto de maior flexão de barras após todo o processo de tratamento. Foi feito o lixamento das amostras com lixas de 220, 320, 400, 600 e 1200, respectivamente, e posteriormente polidas com pasta de diamante de granulometria de 3 micrômetros na máquina Politriz Aerotech, sendo finalmente atacadas com Nital 2%. Para a análise de microestrutura, foi feita a aproximação de 50 vezes com microscópio Olympus. No ensaio de dureza, utilizamos o durômetro Econ-Test. O teste foi realizado sobre uma superfície lisa e plana, livre de camadas oxidadas, numa temperatura de 22 graus Celsius, e utilizamos a escala Rockwell-C. O ensaio foi realizado de forma a fazer uma varredura na área das amostras, traçando linhas horizontais, verticais e diagonais, com as linhas se cruzando no centro do corpo de prova. Verificamos a dureza em várias regiões das amostras, para observar variações de dureza dentro da área de cada amostra, determinando se houve um desvio do núcleo, para então concluir estas análises e confirmar se houve ou não a homogeneização da estrutura cristalina do aço. Todos os equipamentos estão de acordo com a ISO 17025. Agora vamos falar dos resultados. Após uma auditoria que foi realizada no forno, conseguimos ver na tabela que a zona 3, que é uma das zonas de encharque, estava 20 graus fora do desejado. Isso acontece devido a erros na receita do forno, já que após testado todos os pirômetros estavam devidamente calibrados. Durante a auditoria, também foi verificado que as duchas de resfriamento estavam com furos entupidos, e isso estava reduzindo a pressão e vazão da água para o resfriamento, o que consequentemente causava um resfriamento incorreto das barras. Isso foi facilmente corrigido através de uma limpeza das duchas. Já na ducha de bloqueio, cortina d'água, foi identificada uma falha na solda, que também diminuía a pressão e vazão do sistema, prejudicando o resfriamento das barras. Em relação ao processo de tratamento, conseguimos identificar que algumas zonas possuíam atraso em relação às zonas anteriores. Isso acontecia porque os roletos por onde as barras se deslocam estavam com velocidades diferentes e acabavam se encontrando entre as zonas, enquanto ainda estavam incandescentes. Isso gerava fusão e ou empeno das barras. Para resolver isso, foi necessário ajustar as velocidades dos roletes para evitar esses atrasos entre as zonas do processo de tratamento térmico.
No teste de microscopia, foi identificado que a transformação em martensita, em certas partes das barras, estava muito abaixo do desejado. E após as correções feitas no processo de produção, podemos ver que a transformação ficou muito mais homogênea. Com os testes de microscopia, vimos a diferença na homogeneização da martensita revenida nas barras tratadas. E agora, com os testes de dureza, foi possível identificar pontos com grandes variações de dureza. Isso acarretou em consequências do tipo trincas térmicas, um desvio do núcleo, notando que a menor concentração de dureza deveria partir exatamente do centro da barra. Na imagem, podemos identificar esse deslocamento acentuadamente para a esquerda. Também onde se encontra a região das trincas térmicas, conforme as setas indicam. O que levou a uma dispersão das regiões de concentração de baixa dureza, conforme na imagem, antes do plano de ação. Posteriormente ao plano de ação, podemos notar uma concentração em uma região exatamente partindo do núcleo da peça, assim estabilizando os nossos resultados. Após todas as mudanças realizadas, foi observado um aumento nos valores dos indicadores do OE. Para que esse indicador aumentasse, houve uma queda significativa nas paradas por manutenção corretiva devido a enroscamento de barras do aço 4140, um aumento na entrega da qualidade das barras com a diminuição de empenho e uma maior produtividade da máquina, aumentando consideravelmente a produção de toneladas horas. Com isso, podemos concluir que após todos os testes, não encontramos apenas um responsável para os problemas no empenho das barras, mas vários fatores que, após corrigidos, ajudaram a aumentar a produção e diminuir as não conformidades vistas através dos indicadores. E para finalizar nossa apresentação, queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus por nos dar força e discernimento. Agradecer nossos professores que ao longo desses 5 anos não mediram e não pouparam esforços para nos ensinar. Agradecer nosso orientador, professor Guilherme Duarte de Barros, por todos os puxões de orelha, por todas as dicas. Agradecer nosso grande amigo Carlos Alberto Bart, por ser esse link entre a Gerdau e a universidade com a gente realizando um trabalho. E agradecer nossos familiares que sempre nos apoiaram e muitas vezes deixamos de estar em encontros de família para estar dedicando e realizando esse trabalho. E agradecer meus colegas, pois sem eles, sem um apoiar ao outro, nada disso seria possível. Muito obrigado e fico aberto a perguntas.